Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre a técnica do estudo de textos com áudio. Esta é uma das aulas mais importantes aqui do curso, é uma das aulas mais importantes para que você consiga colocar em prática todo o método Vergara, o método vergarístico de aprendizado de inglês. A técnica do estudo de textos com áudio vai ser uma técnica que a gente vai usar muito durante o curso, mas vamos usar principalmente, ela vai ser necessária principalmente nessa nossa primeira etapa de estudos, que a gente chama de fundação, porque é esta técnica, não só essa técnica, essa combinada com algumas outras técnicas, que a gente vai usar justamente, como eu falei, para criar a sua fundação, a sua base no inglês, para que você consiga, então, seguir para as outras etapas do método sem grandes dificuldades. Então, assim, ó, primeira coisa que eu quero falar para você é, entre 100% no modo aula, ou seja, não fica distraindo, vendo essa aula enquanto você está mexendo no WhatsApp, no celular, no Facebook, no YouTube. Bota esse vídeo em tela cheia e realmente preste muita atenção nessa aula para que você garanta que você vai aprender, vai realmente entender como é que funciona a técnica do estudo de textos com áudio. E assim, não é nada super mega complicado, é uma técnica simples, mas é essencial que você entenda muito bem esse simples, que você saiba usar a técnica. Se você aprender a usar muito bem a técnica, isso quer dizer que você vai começar os seus estudos com o pé direito. Se você aprender mais ou menos, usar meio errado a técnica, isso vai acabar complicando um pouco os seus estudos. Aí você vai ter que voltar, vai ter que reaprender a técnica. Então, por isso, assim, eu recomendo, preste muita atenção e realmente se esforce para que você realmente entenda na essência como funciona o estudo de textos com áudio. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês bom, eu já falei do objetivo, né? Qual que é o objetivo da aula aqui? O objetivo da aula é aprender, eu até anotei aqui, aprender a estudar, deixa eu colocar assim, de um jeito melhor. O objetivo da aula é aprender a estudar textos com áudio de forma simples e eficiente. E aí tem um detalhe muito importante. Preste atenção, sem noia. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que, como eu falei, a técnica do estudo de textos com áudio, ela é simples, ela não tem mistério, e ela vai te dar resultados, ela é eficiente. Então, você tem que aprender a usar ela exatamente dessa maneira e sem noia. O que é sem noia? Sem noia é o seguinte, muitas vezes, muitos alunos aprendem a técnica do texto com áudio, só que mesmo assim, mesmo eu falando, vai com calma, vai de boa, estuda o texto, não se preocupa com isso, não se preocupa com aquilo. O aluno fica muito neurótico, ele fica muito... Desculpa, eu tô um pouquinho mal da garganta. O aluno fica muito compenetrado na técnica e no texto, e ele acha que tá fazendo errado, ou ele faz demais a técnica. Eu falo, você tem que aprender isso aqui até esse ponto. Aí o cara aprende até aquele ponto, mas ele quer aprender mais. Então, não fique neurótico na técnica, porque ela é simples, você vai ver, e ela funciona. Mas você não pode ficar querendo ir além da técnica ou se cobrando demais. Você não precisa se cobrar, você vai ver que a coisa funciona. Então, coloque na sua cabeça, agora. Fale para você mesmo. Se quiser, você pode falar até em voz alta. Eu vou aprender a estudar textos com áudio e vai ser simples e vai ser eficiente. E eu não vou ficar com noia querendo fazer além do que tem que ser feito. Ok? Isso é a primeira coisa. Parece besteira, mas se você já começar com esse mindset, né? Com esse objetivo, a coisa... Eu vou falar objetivo, tem gente que não gosta da palavra mindset, né? Mas com esse objetivo, você vai ver que a coisa tenderá a dar mais certo. Bom, uma vez que a gente sabe qual que é o nosso objetivo, vamos falar um pouquinho dos materiais, né? Dos materiais que você vai precisar para usar essa técnica. E claro, todos esses materiais serão fornecidos para você aqui no curso. Mas basicamente, o que você precisa... quais materiais você precisa para usar a técnica dos textos com áudio? Você precisa de um texto, obviamente, né? Ou textos. Vou colocar texto em inglês. Você precisa de um texto em inglês, que você vai estudar com a técnica. Você precisa, do áudio desse texto. Então, você precisa de um áudio de uma pessoa narrando esse texto, falando nesse texto. E esse áudio tem que ser de um falante nativo, tá? Um americano, um inglês, um australiano, alguém que nasceu num país onde se fala inglês. Por quê? Porque se o áudio for gravado por um brasileiro é ruim? Não é que é ruim, mas a gente quer, ao treinar o áudio, a gente quer ouvir o inglês como ele é.
Se a gente treinar com o áudio de um brasileiro, eu, por exemplo, falando, se eu for lá e gravar o áudio do texto pra você, até vai ser mais fácil de você entender. Porém, esse inglês inglês de qualquer pessoa que não seja nativa, ele não vai ser falado com a mesma fluidez, com a mesma velocidade, com o mesmo sotaque de um nativo. E aí você não vai se acostumar com o inglês de verdade, porque o objetivo é você se acostumar com o inglês de verdade, igual os americanos falam, os ingleses falam, os australianos falam, o inglês naquela velocidade, que é rápido, que tem expressões, que tem sotaque, porque daí, se você se acostumar com este inglês, o inglês de verdade, você vai conseguir entender qualquer outro inglês. É muito comum as pessoas falarem: ah, Mário, eu vi um vídeo seu falando inglês, ou de um brasileiro falando inglês, ou eu entendo o meu professor falando inglês, mas quando eu vou ver um filme eu não entendo nada. Por quê? Porque no filme você está dando de cara com o inglês de verdade. Então, mesmo que no início aqui é mais uma preparação, uma fundação, é essencial que a gente tenha os textos em inglês e tenha os áudios desses textos gravados por falantes nativos, e você vai ter isso aqui no curso. Aqui nos textos com áudio do curso é tudo gravado por falante nativo, tá? E tem mais um detalhe que eu já vou mostrar para vocês que é bem legal. E além disso, você também precisa de o que eu chamo aqui dentro do curso, a gente vai ter recursos, vamos colocar recursos extras e especiais, vamos dar um nome bonito, do curso do CIMV, do curso de Inglês Mário Vergara. O que eu tô falando? Deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês uma aula do curso, tá? Porque eu quero deixar bem prático aqui, ó. Isso aqui é uma aula do curso, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês conseguirem ver, tá? Isso aqui é só uma aula antiga que eu botei aqui temporariamente para ter um vídeo aqui, senão não vai ter vídeo nenhum, tá? Mas esse aqui é um vídeo antigo, eu tô com cabelo curto e tudo mais. Mas quando você estiver vendo, não vai ser isso aqui. Isso aqui é um exemplo de uma aula de texto com áudio que tem no curso, tá? Toda aula, embaixo dessa aula, né? Então vai ter a aula, vai ter um vídeo, aí vai ter o título do vídeo aqui, ó. E aí logo abaixo do título, né? Você vai ter várias opções, ó. Comentários, downloads, que são os downloads, áudios e essa opção estudo de texto, tá? Algumas aulas, por exemplo, essa opção de estudo de texto só tem nas aulas de estudo de texto. Por exemplo, se você for aqui embaixo desta aula, esta é uma aula de teoria, não estamos estudando ainda o texto. Então aqui embaixo dessa aula, tá, vai ter os comentários para você ter, mas não vai ter o estudo do texto, né? Eu nem sei se vai ter, se eu botar alguma coisa para baixar nessa aula, vai ter download, se eu não colocar nada, não vai ter nada. Então isso varia de aula para aula, as opções que tem de cada aula. Mas nas aulas de texto com áudio, você vai ter os comentários, você vai ter o downloads, que eu falei, e no downloads, ó, aqui nessa aula tem os downloads, você vai ter os arquivos em PDF do texto. Então, como eu falei para vocês, você tem que ter o texto, então você vai ter toda a aula de texto com áudio, arquivo em PDF para você baixar, e aí você pode baixar esse arquivo, ver esse arquivo no computador ou imprimir. Inclusive, o arquivo é feito de uma forma bem simples, então ele não é todo colorido, com imagens, porque se a gente faz muito colorido, é ruim para você imprimir. Então a gente faz de uma forma que facilita a impressão. E se facilita a impressão, facilita os estudos. Então você pode baixar o PDF, pode ver no computador, pode imprimir, muita gente gosta de ter o texto na mão. E você tem os arquivos de áudio também desse texto. Detalhe muito legal aqui do curso Mário Vergara. Para cada texto, não necessariamente para todos, mas para a grande maioria, a gente grava o áudio do texto com várias vozes diferentes. Então, por exemplo, para esse texto aqui com o áudio que eu estou mostrando de exemplo, tem a voz da Natalie, tem a voz do Jake, tem a voz da Moira e tem a voz do John. Então são 4 vozes diferentes. É o mesmo texto, mesma narração, 4 narradores diferentes. Por que tem 4 narradores diferentes? Porque às vezes você vai lá e você escuta a voz da Natalie e você não gosta. Ah, não gostei da voz dessa narradora. E aí o que acontece? Como vocês vão ver mais pra frente, você vai ter que escutar o texto várias vezes, que é uma das partes do estudo de textos com áudio. Se você não gostar da voz do narrador, é muito difícil você ficar escutando. É ruim ficar escutando uma voz que você não gosta. Então, você pode escolher. Ah, não gostei da Natalie? Vou testar o Jake. Ah, não gostei do Jake? Vou testar a Moira. Inclusive, a Moira, que é a narradora desse texto, tem o inglês britânico. Tá? Então, a gente tem os outros, a Natalie. E assim, vão ter vários textos diferentes. Alguns vão ter várias vozes, outros não. Mas só exemplificando aqui como os recursos do portal vão te ajudar. Por exemplo, a Natalie é americana, o Jake é americano, o John é americano. Mas a Moira é britânica, da Inglaterra. Então, se você por acaso, não, eu quero treinar o inglês mais da Inglaterra. Você vai ter um áudio da Inglaterra, ok? Então, a gente sempre tenta oferecer várias opções de estudo para você,
para que você consiga personalizar o estudo de acordo com as suas necessidades e seus gostos, tá? Então você tem aqui os downloads do material em PDF, em áudio, tá? Tem uma seção aqui no portal, ó. E aqui eu tô mostrando os recursos do portal para o estudo de textos com áudio. Na seção de áudios, você vai ter os áudios. Então, assim, você pode tanto baixar o áudio, botar o áudio no seu celular, botar o áudio onde você quiser, baixar o arquivo de áudio, quanto não quer baixar o arquivo, você pode vir aqui e apertar play aqui. Você pode escutar o áudio direto no portal, né? E aqui no portal você tem a opção de voltar o áudio 10 segundos, avançar 10 segundos, colocar para repetir. Tem um olhinho aqui. Esse olhinho ele conta quantas vezes você já ouviu o áudio. E tem uma opção muito legal aqui, ó, do lado do olhinho, tem esse monte de esses tracinhos com um maisinho. Isso aqui é para você colocar o áudio na playlist. A playlist aqui em cima, ó, no portal você tem nesse lugar que tem as opções de Home, Meu Perfil, Comunidade, Extra, Suporte, tem a opção Playlist. Playlist é uma playlist que você tem dentro do portal. A minha tá vazia aqui, igual, sei lá, uma playlist que você tem no Spotify, por exemplo, das suas músicas favoritas. Dentro do portal, você tem a sua playlist. Então, por exemplo, digamos que eu quero pegar esse áudio aqui, da Natalie. Eu gostei da voz da Natalie, eu quero treinar com essa voz. Eu quero colocar na playlist. Você aperta aqui, vai lá para sua playlist. É só dar um refresh aqui, né? Um F5, ó. Tá aqui o áudio da Natalie na minha playlist. Ah, mas eu gostei da Natalie e do John. Eu quero colocar os dois na playlist para escutar um depois do outro. Aperta aqui no botão de colocar na playlist. Vai lá, dá um reload na playlist, não, um F5. De novo, tá aqui o áudio do John. E aí você pode criar, e você vai ver. Ao longo do curso, você vai se acostumando com os recursos do portal. Mas você vai ver que, dependendo dos áudios, porque certos momentos do curso você vai estar escutando alguns áudios, certos momentos outros áudios, e você sempre vai poder colocar eles na playlist. E aí você não precisa ficar sempre vindo em cada... quero escutar o áudio 1 do texto tal, vou lá na aula. Aí na outra aula, vou lá na outra aula. Você não vai precisar ficar mudando de aula para escutar os áudios que você quer escutar se você colocar eles na playlist. Então isso aqui é só mais um exemplo do que eu chamo dos recursos extras especiais do curso de inglês Mário Vergara, tá? E aí tem mais um aqui, ó. Preste atenção, que o mais legal não chegou ainda. O mais legal é que nas aulas de texto com áudio, você tem essa aba aqui que chama Estudo do Texto. Lembrando, tudo isso aqui fica embaixo da aula. Tem a aula, tem o título da aula e aqui embaixo tem as opções. Estudo do texto, tá? Nas aulas de texto com áudio. Nessa aqui não tem, é só nas aulas de estudo. Clicou aqui, você vai ter essa opção aqui, olha que legal. Você vai poder, você clicou em estudo de texto, daí você tem duas opções. Linha a linha e texto mais áudio. No linha a linha, você vai poder estudar todo o texto linha por linha. E logo em seguida vocês vão entender como é que isso funciona, tá? Mas você tem o texto aqui linha por linha, você pode escutar o áudio de cada linha, tem umas notas gramaticais, tá? E você tem também aqui a opção de escutar o texto todo, tá? E ler o texto todo e escutar ao mesmo tempo. Então, tudo isso aqui são recursos que a gente colocou no portal, né? Então, antigamente era só texto e era o PDF e o arquivo de áudio. Você tinha que pegar o PDF, botar o arquivo de áudio em algum lugar e escutar. Hoje a gente tem essa 5.0, né, curso atualizado, a gente tem várias novidades. Tem o teu PDF pra você baixar, tem o áudio, como sempre teve, mas você pode escutar o áudio no portal, você pode ter a playlist no portal, você tem o texto linha a linha, você tem vários recursos que vão ajudar a você executar o método, a técnica de textos com áudio com maestria, ok? Bom, uma vez que a gente já falou do objetivo, já falamos dos materiais, dos recursos para você se familiarizar e você vai se familiarizando conforme você for usando. Vamos falar agora sobre o mais importante: como estudar os textos com áudio, né? Ou vamos colocar assim, como usar a técnica. Vou colocar melhor. A técnica do estudo de textos com áudio. Agora eu vou explicar para vocês exatamente como é que funciona a técnica. E é o seguinte, gente. A técnica do estudo de textos com áudio, ela vai funcionar em 5 etapas muito simples. Então, para cada texto que você for estudar aqui no curso, e até se você quiser estudar um texto fora do curso, você pode usar, são 5 etapas, 5 coisas, 5 atividades que você vai fazer. Primeira atividade, né? Você vai lá, você vai lá estudar, você foi lá estudar a primeira aula aqui do curso de texto com áudio, que inclusive é a aula depois dessa. Depois dessa aula, já vem a primeira aula de texto com áudio. Você foi lá estudar. O que você vai fazer? Você vai escutar o áudio do texto. Uma vez só. 2 vezes no máximo, tá? Você vai escutar. Então, por exemplo, entrei aqui nessa primeira aula de texto com áudio. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no áudio,
Não vou nem baixar o áudio. Vou vir aqui no áudio. Tem vários narradores. Vou escolher qualquer um deles. Vou apertar play e vou escutar o áudio. Uma vez. Escuta. Só para ter um contato inicial. Só para ver, ó, é esse áudio aqui que eu vou estudar. Não importa agora quantos % do áudio você entende. Ah, eu escutei o áudio e não entendi nada. Não tem problema. Só escuta. Escuta, vê se você entende alguma coisa, se você não entende nada. Dá uma escutada. Quantas vezes, Mário? Uma vez, 2 vezes. Ah, mas eu quero escutar todos os narradores aqui. Tá, escuta uma vez cada narrador. Tanto faz. É só uma escuta inicial. Só que eu vou pedir uma coisa pra você. Quando você fizer essa escuta inicial, vê o quanto você... Tenta lembrar, mais ou menos, o quanto você entendeu. Assim, e é aproximado. Não entendi praticamente nada. Entendi 2 palavras. Entendi um pouco. Tenta meio que ficar aware. Aware é tipo assim, ciente, né? De mais ou menos o quanto você entendeu daquele áudio, beleza? Você vai escutar 1 ou 2 vezes. E o áudio, por exemplo, o áudio da primeira aula tem 30 segundos. Então você vai gastar 30 segundos. Segunda etapa. Aqui começa o estudo. Você vai assistir a aula. Que aula? A aula do texto. Então, você tem uma aula, você vai escutou o áudio aqui, foi na primeira aula de texto com áudio. Escutou o áudio 1, 2 vezes para ver o que é que você vai estudar. Agora você vai assistir a aula. Senta, assiste a aula. Na aula de texto com áudio, eu, Mário Vergara... Desculpa, gente. Tô meio mal da garganta, né? Então, às vezes eu tomar uma água, às vezes eu tossi um pouquinho, mas é como se fosse uma aula de verdade. Às vezes o professor tá com problema de garganta. Mas nada que vai impedir o nosso aprendizado. Você vai assistir a aula, tá? Na aula, eu, Mário Vergara, eu vou estudar o texto junto com você. Eu vou, linha por linha, eu vou esmiuçar o texto. Ó, vou dizer o que para cada linha do texto, eu vou explicar o vocabulário, eu vou explicar a gramática, eu vou explicar sons, eu vou estudar junto com você o texto linha por linha. De modo que, quando chegar no final da aula, você vai ter uma boa noção do que o texto significa. Então, vai chegar no final da aula, aquele texto que era meio esquisito, tinha várias palavras que você não sabia, agora você já sabe várias palavras, agora você já entende... Não é, você não precisa masterizar o texto, porque agora é só o começo, tá? Então não precisa ver a aula 3, vou ver a aula 3 vezes, não, vê a aula uma vez prestando atenção e tá bom, tá? Assiste a aula do texto com áudio, uma vez, prestando atenção, tá ótimo, ok? Você vai notar que aqui, na etapa 1, você meio que não entendia quase nada. Na etapa 2, você já começou a se familiarizar com o texto. Etapa 3. Aqui é que você vai realmente começar a colocar a mão na massa. Porque aqui você vai ver a aula. Então você está parado vendo a aula. Agora, na etapa 3, você vai fazer o seguinte. Só você, sem o Mário, tá? O Mário estava na etapa 2, com a aula. Agora, você vai estudar o texto linha por linha. Ou seja, o texto que a gente viu a aula, você viu a aula junto comigo, eu estudei o texto junto com você linha por linha, agora você sozinho, ou sozinha, irá estudar esse texto linha por linha. Como é que você vai fazer isso? Você pode tanto pegar o PDF, pega o PDF do texto, imprime ele ou no computador, e aí lá no PDF tem o textinho bonitinho, linha por linha, tem a linha em inglês, linha em português, você estuda ele, ou você pode estudar no PDF, ou você estuda aqui embaixo, né? Embaixo da aula de texto com áudio, vai lá na opção estudo do texto, vai na opção linha, e você vai ter aqui todo o texto, ó, linha por linha. E você vai estudar cada uma dessas linhas, você vai ler em inglês, você vai ler em português, você vai comparar, e você vai notar que meramente comparando o inglês com o português, você já vai entender. Muito importante. O seu objetivo, aqui é muito importante, não é aprender a gramática do texto, tá? Não é aprender por que escreveu aquilo daquela maneira, não. Seu objetivo é entender o que está sendo dito. Por exemplo, esse texto está contando uma história. Você quer entender o que a história está dizendo, né? Então aqui no texto está escrito, ó, a farmer and his wife. A farmer and his wife. Talvez você não saiba o que é a farmer, mas aí você vai olhar aqui. Um fazendeiro. Agora eu sei que a farmer é um fazendeiro. Pronto, entendi. Seu objetivo é entender. E aí você vai linha por linha. Lembrando que essa é a terceira etapa.
Terceira etapa, estudar. Você estudar. Você vai aí sentar na sua mesinha, você no seu computador, no seu celular, onde quer que você esteja estudando, você vai estudar. Mas você já viu a aula antes junto comigo. Então, você não vai estudar do nada, né? Você já viu a aula, já expliquei um monte de coisa para você, então já vai ser bem mais fácil, né? É quase que uma revisão na realidade, porque você já viu a aula. E aí, aqui dentro do portal, você pode estudar com o PDF, como eu falei, mas aqui no portal você tem algumas vantagens. Você tem aqui a frase, você tem o áudio que você pode dar play. There was once a farmer and his wife. Ó, se você apertar no play aqui, vai tocar o áudio da frase, né? Todos aqui tem áudio, ó. She had been married before. Então você tem essa vantagem de aqui você pode escutar o áudio de cada frase de forma separada. Você tem esse botãozinho aqui do lado do play, são notas gramaticais. Sempre que eu achar que eu tenho que colocar uma explicação extra em relação a alguma frase, eu coloco a nota gramatical. Aí você aperta aqui, ó, aparece aqui a explicação extra. Aí você aperta e ela some. Quando tiver grayed out, que fala em inglês apagadinho, aí aqui não tem nenhuma nota gramatical, porque naquela frase não precisa. E você pode também marcar aqui, ó, as frases que você já aprendeu, ó. Ele vai marcando, ó, frases 1 de 8, 2 de 8, ó. Então você vai... Então assim, basicamente, como é que você vai? Você vai ver a aula, etapa 2, segunda parte, né? Etapa 3 do estudo de texto com áudio, você vai fazer essa revisão. Você vai linha por linha, tá? Novamente. Ou você faz no portal. É obrigado a fazer no portal, Mairo? Não, não é. Você pode fazer no PDF, você pode imprimir o PDF e fazer você com um lápis assim na mão. Tem gente que prefere assim. O portal é só um recurso extra. Você faz como for melhor para o seu estilo de aprendizagem, ok? Mas é legal fazer no portal, porque tem o áudio, tá? Não deixa de pelo menos tentar fazer uma vez aqui, vai que você acha bem legal, tá? Então, etapa 3, você vai estudar o texto linha por linha, tipo uma revisão, né? Todas as linhas do texto, né? Isso aí, então, aí quando você fizer isso aqui, ó, ver a aula e estudar linha por linha, você já vai estar bem craque no texto. Mas aí, depois disso, vem a etapa 4 e etapa 5, que são as etapas mais importantes da técnica. Etapa 4, você vai ler e escutar o texto / áudio ao mesmo tempo. Ou seja, preste atenção, você vai pegar o texto e agora não é o texto linha por linha com português embaixo, né? Olha aqui, aqui ó, tem o texto linha por linha, inglês, português. Lá no PDF também, se você baixar o PDF vai ter inglês, português. Mas tem um pedaço lá do PDF que é só o texto inteiro em inglês. E aqui no portal, se você for estudar dentro do portal, em vez de ir no linha por linha, você vai aqui ó, no texto mais áudio. Estudo do texto, texto mais áudio. E aqui sim você vai ter ó, o texto inteiro, aqui sem o português, e o áudio, você pode escolher qual narrador que você quer. E aí, quando você apertar play no áudio aqui, ele vai tocar o áudio e vai começar a narrar o texto aqui. Inclusive, ele vai marcar. Conforme ele for falando o áudio, ele vai marcando aqui. E aí, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. Ó. Vou apertar play aqui. Enquanto o áudio tocar, vai ficar iluminando aqui o texto. Olha só. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. Você viu que conforme foi lendo, ele foi iluminando? Então isso aqui é uma coisa, um recurso que vai te ajudar muito. Se você fizer com papel, PDF, você vai ter que você mesmo acompanhar. Mas aqui você vai ver que ele vai marcando para você, se você fizer no portal. Inclusive, se você clicar em alguma das frases aqui, ó, ele vai direto para... Vou clicar nessa aqui, ó. They lived on a remote farm in the west of England. Ó. They lived on a remote farm in the west of England. Viu, ó? Cliquei na frase aqui, já foi. Lembrando novamente, essa opção fica em estudo de texto. E aí, aqui tem linha por linha, é no textos com áudio, tá? E aí, o que você vai fazer? Independente se você vai fazer com o PDF no computador, imprimir o PDF, baixar o áudio, ou escutar o áudio aqui, ou usar essa opção, você vai ler e escutar o texto ao mesmo tempo. Tudo em inglês, nada de português. Então, você vai apertar play no áudio e começar a tentar acompanhar. No começo, vai ser difícil. O cara vai começar a falar mó rápido, o narrador, e você vai se perder. Você não vai entender. É normal. É normal. Talvez no início você se perca. Talvez no início você não consiga ler na velocidade acompanhando o cara falando. Mas você vai fazer isso algumas vezes. Várias e várias vezes, tá? Eu vou recomendar que você faça de 5 a 10 vezes, tá? E assim, o áudio tem 30 segundos do primeira aula, por exemplo. Então, vai demorar 3 minutos para você, nem isso, 2 minutos e meio para você fazer 5 vezes. Vai demorar 5 minutos para você fazer esse exercício 10 vezes. Vai lá, lê e escuta uma vez. Ah, não consegui acompanhar? Tenta de novo. Ah, agora melhorou um pouquinho.
tenta de novo. Vai fazendo várias vezes. Você vai notar que quanto mais repetições você faz, lendo e escutando ao mesmo tempo, mais fácil vai ficar fazendo isso, né? E aí você faz várias vezes, né? Não precisa fazer muito, faz de 5 a 10 vezes, tá? Aí, fez 5 vezes, já achou que tá bom? Beleza, não achou que tá bom, faz mais algumas vezes, tá? Mas sem noia. Não é pra fazer 300... eu fiz 300 vezes, passei 1 hora escutando. Aí tu já tá no noia, tá? Não é pra ficar na noia. É de boa. De boa. Segue as etapas, assiste a aula uma vez, estuda o texto linha por linha uma vez, lê e escuta de 5 a 10 vezes, e aí depois vai pra quinta etapa. Qual que é a quinta etapa? Somente escutar... Vamos escrever aqui, escrever. Somente escutar o áudio, né? Vamos colocar escutar somente o áudio, tá? Você vai pegar, quinta etapa, pega o texto, não olha pro texto mais. Só aperta play no áudio sem olhar pro texto, escuta o áudio de 5 a 10 vezes. Aqui, esta etapa 5 vai ser a mais difícil de todas as etapas, porque é bem comum, é assim, ó. Até a etapa 4 tá fácil. Etapa 4, você consegue ler e escutar o texto ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Aí quando você tira o texto e começa a escutar só o áudio, meu Deus, Mairo, não tô entendendo quase nada, eu tava entendendo muito bem na etapa 4 e agora eu não tô entendendo quase nada. Faz parte do aprendizado, tá? Vai ser difícil mesmo, o narrador vai falar rápido, você não vai entender. Mas aí, você fez uma vez, faz 2. Fez 2, faz 3, fez 3, faz 4, faz de 5 a 10. Você vai notar, primeiro, quando você escutar a primeira vez, alguma coisa você vai entender, nem que seja uma palavra. Aí escuta de novo. Na segunda escuta, você vai entender umas 2 palavras, 3 palavras. Na terceira, mais. E aí você continua escutando. E você vai notar que quanto mais você escuta, mais você vai aprendendo. Às vezes tinha uma parte do texto que estava meio... Sempre vai ter uma frase do texto que você não vai entender nada. Continua escutando. Depois que você estiver entendendo, sei lá, todo o resto do texto, você vai notar que você vai conseguir prestar mais atenção naquela frase. As coisas vão ficar claras com o tempo. O mais importante, e aqui vem o mais importante, qual que é o resultado esperado? Depois que pegar um texto, tá? Fizer essas 5 etapas. Você escutou o áudio, você viu a aula, você estudou linha por linha, você leu e escutou ao mesmo tempo, entre 5 e 10 vezes, e você escutou somente o áudio entre 5 e 10 vezes, o que você vai notar? Você vai notar uma clara melhora no seu entendimento do texto, tá? Ó, eu vou falar, ó, uma clara melhora no seu entendimento do texto. Depois que você fizer isso aqui, vai ser óbvio para você que agora, depois de fazer tudo isso aqui, você entende mais do texto. O que é entender o texto? O texto tá te contando uma história. Por exemplo, eu tô falando com você agora aqui. Você tá entendendo? Se eu contar uma história, era uma vez um menino, você tá entendendo a história. O seu objetivo na técnica de textos com áudio é exatamente o mesmo, entender o que está sendo dito. Mas eu não sei a gramática daquela frase. Não importa, não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é entender o que está sendo dito. Então, você vai notar que da primeira vez que você escutou, você entendia um pouco. E depois de fazer todo o estudo, você entende mais. Aumentou o nível de entendimento. E é isso que você quer. Você não quer entender perfeitamente tudo. Você quer aumentar o seu nível. Porque quando você aumenta o seu nível de entendimento, aquelas palavras que você entende... Talvez você não entenda todas as palavras do texto. Talvez você não entenda todas as frases do texto. Mas aquelas palavras que você não entendia e agora você entende, aquelas frases que você não entendia e agora você entende, aquela gramática que tinha ali que você não entendia e agora você entende porque você fez todas as etapas, tudo isso está entrando no seu cérebro. E conforme, agora vem a mágica do texto com áudio, conforme você faz isso com um texto, e com 2 textos, e com 3 textos, e com 4 textos, cada vez está entrando mais inglês no seu cérebro, tá? Tem uma metáfora que é muito legal, que é a metáfora do balde. O que é a metáfora do balde, tá? Ou a analogia do balde. Não é metáfora, é uma analogia, né? Metáfora, analogia do balde. Imagina que imagina que tem um balde, tá? Imagina que tem um balde dentro da sua cabeça. Imagina que tem um balde dentro da sua cabeça, um balde. E esse balde, ele tá vazio. Tá vazio. E esse é o balde do inglês, tá?
E para encher esse balde, você precisa para aprender inglês, você tem que encher o balde d'água. Só que cada texto que você estuda, cada dia de estudos, vamos botar cada dia de estudos, é uma gotinha que você bota no balde. Então, você foi lá, você estudou o primeiro texto, e quando você escutou o áudio você não entendia nada, e aí você fez a técnica e agora você entende 50% do texto ou 70% do texto. O que acontece? Você estudou o texto, você botou uma gotinha no balde. Uma gotinha. E uma gotinha no balde, parece que o balde não vai encher nunca. Pô, é uma gotinha só. Aí no outro dia, você estuda outro texto. Mais uma gotinha no balde. E daí no outro dia, outro texto. Mais uma gotinha. E eu falo pra você, de gota em gota, parece que nunca vai encher o balde. E aí que vem a sacada. Se você ignorar, você não pode ficar olhando pro balde. Imagina você ficar olhando o balde encher de gota em gota. Você vai ficar maluco, né? Você simplesmente foca em pingar uma gotinha todo dia. E essa é a sua mentalidade com texto com áudio. Você vai lá, estuda o texto que você entendia quase nada, agora você entende melhor. Beleza, colocou uma gotinha no balde. E se todo dia você colocar uma gotinha no balde, uma hora este balde vai transbordar. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Pegue cada texto, faça aqui as 5 etapas, tá? Dos estudos e você vai notar que melhorou seu entendimento. E aí lembre, cara, botei mais uma gotinha no meu balde, a coisa tá enchendo, uma hora esse balde vai transbordar. E quando ele transbordar, você vai saber inglês, ok? Então, pessoal, ó, essa foi a nossa aula do estudo de textos com áudio. Qual que é o seu próximo passo? Preste muita atenção. O seu próximo passo é o seguinte, vou colocar aqui, ó, próximo passo. Vou tirar o balde daqui. Vou colocar assim, ó, próximos passos, tá? Primeiro, assistir a próxima aula. A próxima aula, que vem depois dessa aqui no curso, é a nossa primeira aula de texto com áudio, onde vai ter um texto para você estudar. Então já sai dessa aula aqui e vai assistir a aula de texto com áudio, tá? E aí você vai assistir a aula, você vai ter que entrar lá, você vai ter que fazer a primeira etapa, então vai lá para a aula de texto com áudio. Antes de começar a aula de texto com áudio, escuta o áudio do texto uma vez, tá? E aí depois assiste a aula, daí você já vai ter feito isso aqui. E aí depois você faz as outras etapas, ok? E depois da aula de texto com áudio, inclusive antes até de começar as outras etapas, depois de assistir a próxima aula que é de texto com áudio, assista, na realidade é tudo assistir, né? Assista a aula seguinte. Vamos colocar assim, que é a aula que vem depois da aula de texto com áudio, porque essa é uma aula, então essa aula aqui é a aula de estudo de texto, né? É a primeira aula de estudo de texto. E aí depois você assiste a próxima aula, que vem depois da aula de estudo, que ela é um exemplo de como estudar textos com áudio. Então, depois da aula de texto com áudio, eu vou dar uma outra aula em que eu mostro bem na prática, bem curtinho, uma aula curta, assim, bem simples, mas eu mostro exatamente o que você vai fazer, só para você relembrar as etapas. E aí sim, fechando essa sequência de essa aula aqui, que eu expliquei a técnica, a próxima aula, que é a aula do texto mesmo, que tá lá tem o texto para você baixar, tem todo o material lá, e a aula que vem depois, que eu mostro como estudar na prática, como usar a técnica de texto com áudio, com essas 3 aulas, você vai ter tudo na mão para aprender e colocar em prática a técnica dos textos com áudio. E é isso que eu quero que você faça agora, tá? Que você aprenda a usar a técnica dos textos com áudio. E tá tudo na sua mão, ok? Então, pessoal, esta foi a nossa aula de texto com áudio. Agora, vai para a próxima. Estuda o texto com áudio lá na outra. Vê o exemplo na aula que vem depois da outra. E é isso aí. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas.